Bom dia, meu querido e amado irmão em Cristo. Que prazer nós podermos estar aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos dedicar este tempo e consagrarmos a nossa vida diária a Cristo. Este é um privilégio que o Senhor nos concede enquanto o Senhor nos permite viver. Vamos orar para abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus, o Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Despertaste-nos e aqui viemos à tua presença. Abre a tua palavra e abre o nosso coração para aceitar. E salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Prezado amigo, o nosso tema de esta manhã diz-nos o seguinte: salvos pela vida. Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que animavam o seu próprio coração. Regozijava-se por causa da ajuda abundante que providenciara para a sua igreja. Que ajuda Cristo havia providenciado para a sua igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo era o mais alto dom que ele podia solicitar do Pai para elevar o seu povo. E a ser dado como agente de regeneração, sem a qual o sacrifício de Jesus não teria tido qualquer valor. O poder do mal tinha se fortalecido durante séculos, e a submissão dos homens a este cativeiro satânico era impressionante. E o que poderia fazer algo na vida do homem, modelar o caráter do homem? Nós ontem estudamos que a morte de Cristo nos reconciliou, trouxe o perdão. Mas a vida de Cristo é que pode transformar a nossa vida em uma vida nova quando o Espírito Santo é recebido no nosso coração. Por isso que só se poderia resistir e vencer o pecado por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Que foi realizado pelo Redentor? A nossa redenção. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o Espírito, o crente torna-se participante da natureza divina. Jesus deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e imprimir o seu próprio caráter na sua igreja. Então, esse é o papel que o Espírito Santo desempenha na nossa vida. Por isso que é fundamental nós nos enchermos diariamente deste poder. De outra maneira, nunca poderemos alcançar um caráter semelhante ao de Jesus. Queridos, outra admirável situação, né? Esta que nós acabamos de ler. Vamos reler algo fundamental. Vimos ontem como nosso Jesus nos dá perdão. Aceitamos pela fé a sua morte na cruz para o perdão dos nossos pecados. Mas também é nosso privilégio aceitar pela fé a sua própria vida em nós, pelo Espírito Santo, para que o pecado seja vencido. Por quê? Só Cristo venceu o pecado neste mundo. Então, quando a vida dele é formada em nós, através do Espírito Santo, nós temos a capacidade de vencer. O apóstolo Paulo resume isto dizendo que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, verso 10. Então, segundo o apóstolo, o que na realidade nos salva é a vida de Cristo, não apenas a sua morte. A sua morte nos reconcilia, nos trouxe o perdão e reconciliou-nos com Deus. Agora, a vida de Cristo
vivida em nós, praticada em nós, né, é que nos salva. Por quê? Vejamos, uma das coisas que Jesus veio trazer ou fazer à Terra foi demonstrar ao universo que o argumento de Lúcifer era mentira. Lúcifer alegava que ninguém podia cumprir a lei de Deus e viver uma vida perfeita. O próprio diabo era o melhor exemplo. Ele era o melhor exemplo que ele poderia apresentar. Foi criado perfeito e dotado, nem mesmo ele fora capaz de caminhar na justiça. Então ele apresenta esse argumento. Fui criado perfeito. Mas vocês veem, eu não pude andar na perfeição. E Adão e Eva também fracassaram. E nós, segundo Satanás, somos uma causa perdida. E então, com isso, Satanás argumenta para Deus que Deus tem a obrigação de destruir todos os seres humanos porque pretende também destruí-lo a ele. Será isso verdade? De facto, parecia uma causa perdida. Tinham decorrido milênios de prática de pecado. Foi então que Jesus veio ao planeta. Veio como o segundo Adão, e a palavra do Senhor em Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, meu querido, Jesus Cristo veio mostrar a Satanás e ao universo e ao mundo e a cada um de nós que aquilo que Satanás diz é falso. É falso. Ele foi tentado em tudo, experimentado em tudo, mas não pecou. A guerra foi ganha e está ganha. Jesus venceu o inimigo no céu e na terra. Então, meus queridos, louvemos ao nosso Salvador. Eu e você, se permitirmos que o Espírito Santo habite em nós e gerar Cristo em nós, a vida de Cristo ser completamente implantada em nós, podemos realmente vencer o pecado e Satanás é desmascarado. Por isso que nós encontramos na Bíblia exemplos de homens que venceram. Não venceram pelas suas forças, mas pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habitou neles. E então, esta manhã, o Senhor te convida a mim e a ti a se imbuir do poder do Espírito Santo, a rogar a Deus esse poder. E se o fizeres, crer pela fé que Cristo derramará esse poder em ti, e esse poder gerará o caráter de Cristo na tua vida, e a nossa vida será uma vida de vitória em vitória até que cheguemos à glória. Eu te convido a não cessar de clamar pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Vamos orar? Senhor amado, obrigado que Satanás não tem argumento, embora ele tente, ele não pode vencer, nem poderá vencer o único cristão que se entrega completamente a Cristo e à influência do poder do Espírito Santo. Através da vida de Cristo, nós temos a certeza da vitória e da salvação. Na sua morte, temos a certeza do perdão e da reconciliação. Ó Pai, derrama o teu poder sobre nossa vida e influencia-nos, enche-nos do caráter de Cristo. E no seu caráter, nós podemos dizer não ao pecado e resistir-lhe. Como disse o apóstolo Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Dá-nos um dia na tua presença e na tua companhia. Suplicamos e agradecemos esses favores e graças em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Prezado amigo, desejo-te uma boa segunda-feira e que desfrutes da presença do Espírito Santo na tua vida. Dê um abraço à sua família. Amanhã estaremos cá de volta.